Bom dia a todos. Antes de mais, gostava de me apresentar. Eu sou Joana Monte, consultora da Sociedade Portuguesa de Inovação. Gostaria de vos dar as boas-vindas a este quarto webinar no âmbito do projeto Valor Mar, intitulado Compostos e Materiais de Origem Marinha, com interesse biotecnológico e industrial. Agradeço a vossa participação neste webinar. Antes de mais, eu percebo que este mês de junho é um mês um bocadinho atribulado, com muitos feriados pelo meio e muita gente pode ainda estar a gozar as suas férias ou já a pensar nelas. Por isso, agradecemos a vossa adesão e a vossa participação neste webinar. Entretanto, estou só aqui a fazer um compassozinho de espera de uns minutos para que todos os participantes se possam juntar a nós. Entre este compasso de espera, eu gostaria só de dar umas breves notas e falar-vos um bocadinho como é que vai funcionar este webinar, para que todos possam saber, e depois poderíamos então passar para a parte das apresentações propriamente ditas. Antes de mais, eu vou partilhar aqui o ecrã, que eu acho que já devem estar a ver o ecrã. Como podem ver, é uma apresentação bastante recheada. Temos apresentações de cerca de 15 minutos cada. Inicialmente vamos começar com a apresentação do projeto e o enquadramento do PPS3 e depois vamos seguir então com 3 apresentações de resultados que foram obtidos no projeto Valor Mar e depois sim, no final teremos as questões e discussão. Relativamente a estas questões e discussão, eu pedi então a todos os participantes que pudessem ir colocando as vossas questões no painel em baixo da Q&A. Nós vamos monitorizando todas as questões ao longo do webinar, por isso podem ir colocando as vossas questões sempre que acharem pertinentes e no final nós iremos fazer então uma junção de todas estas questões e iremos trazê-las para discussão apenas no final do webinar ou assim que acharmos que se sentirmos que há ali algum compasso de espera, aproveitamos também para fazer essas questões. Gostaria então também de deixar uma nota de que esta sessão está a ser gravada, com consentimento de todos os palestrantes, vai ser posteriormente disponibilizada para todos os participantes. Iremos também gravar a parte das questões e discussão, porque vamos aproveitar para fazer um resumo e disponibilizar também esse resumo, bem como as apresentações feitas ao longo deste webinar para todos os participantes. Penso que em termos de regras e de funcionalidades do webinar são estas. Eu gostaria então de mais uma vez dar-vos as boas-vindas a este webinar. Passo então, acho que entretanto já podemos começar com as apresentações. A primeira apresentação vai ser feita pela Ana Machado Silva, que é a coordenadora do projeto Valor Mar. Ela irá dar as boas-vindas e apresentar um bocadinho sobre o projeto Valor Mar. A Ana é licenciada em Gestão pela Universidade do Porto, com pós-graduação... antes de mais... Sim. Com pós-graduação em Marketing pelo IPAM e pós-graduação em Gestão da Informação e Marketing Intelligence. Na SONAI, a Ana tem a responsabilidade pela área de inovação aberta para o retalho, promovendo a cooperação entre o grupo e diferentes entidades do sistema científico e tecnológico e do mundo do empreendedorismo nos domínios de investigação, desenvolvimento e inovação. É atualmente gestora de sénior dos projetos, coordenando a gestão do consórcio do projeto mobilizador Valor Mar, bem como a participação da SONAI-MC neste e noutros projetos da área alimentar. Ana, preparada? Ficamos a aguardar a tua apresentação. Obrigadíssima, Joana. Podemos só confirmar que conseguem ver já a minha apresentação? Sim? Sim, sim. Ok, excelente. Então, bom dia a todos. Obrigada, como a Joana dizia, por estarem aqui hoje connosco, apesar de ser de facto já uma altura do ano exigente para todos, para colaboradores das empresas, para os investigadores, mas não queríamos deixar também de passar esta oportunidade de ir completando esta ronda de webinars que estamos a fazer e, portanto, de dedicar também aqui algum tempo a um stream específico
de um dos nossos subprojetos, o PPS, na nomenclatura do projeto mobilizador, e portanto cá estamos hoje. Só queria mesmo fazer aqui uma breve introdução ao projeto, para quem não o conhece. Portanto, o Valor Mar é um projeto mobilizador de valorização dos recursos marinhos. É um projeto que visa a investigação e desenvolvimento tecnológico aplicada a desafios da indústria, a desafios concretos do mercado e, portanto, aliando a investigação à resolução de desafios na cadeia de valor dos recursos marinhos. Aqui um foco também importante em que os desenvolvimentos do projeto, que tem diferentes dimensões, possam ser depois escaláveis, possam também ser eventualmente depois levados para mercados internacionais e que representa, foi uma preocupação que tivemos também neste projeto, tentar incluir aqui, chamar ao projeto entidades dos diferentes elos da cadeia de valor. E, de facto, reunimos aqui um conjunto muito relevante de parceiros, portanto, temos 13 entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, que abarcam um conjunto de competências vasto e complementares, e trouxemos também para o consórcio, além de nós próprios, outras 16 empresas do setor, também muito vocacionadas para a inovação e para a inovação de base científica. Portanto, o consórcio o Valor Mar integra estes 30 parceiros que trabalham há já 3 anos na procura de novos produtos, de novos processos e de novos serviços que possam servir a cadeia de valor dos recursos marinhos. Portanto, trabalhamos aqui, como saberão, um domínio que é prioritário para a economia nacional, a economia do mar, e trabalhamos aqui desde temas relacionados com a produção primária, com a indústria transformadora, com a indústria aquícola, com tecnologias de suporte, sejam elas de suporte à tomada de decisão, sejam elas de suporte à conservação, seja muito o tema também central do PPS que vamos aprofundar hoje, muitos temas também de economia circular e de valorização integral dos produtos e dos resíduos. Portanto, o projeto é composto por 4 grandes eixos de atuação, a que chamamos PPS, e o objetivo do nosso webinar de hoje estará no PPS 3, Biorrefinarias Marinhas. Vamos entender um bocadinho melhor o que é que será este contexto, mas para terem uma ideia, o projeto vai desde o desenvolvimento de novos produtos alimentares e novas tecnologias que utilizam muito recursos marinhos, como podem ser as macroalgas, as microalgas, as halófitas, e obviamente os próprios recursos de pescado, até temas que passam pela otimização e melhoria de tecnologias e processos para a aquacultura, temas de rastreabilidade do pescado, mas o foco hoje aqui de facto está neste grande conceito de biorrefinarias marinhas e especificamente nos desenvolvimentos que estamos a fazer nesse nível. E portanto, só para ficarem aqui com uma ideia de que se trata de um projeto mais vasto, para quem não teve ainda a oportunidade, convidamos-vos também a visitar o site do projeto, valormar.pt, e podem também ver os resumos e as gravações dos webinars anteriores, se tiverem curiosidade também de compreender um bocadinho melhor os desenvolvimentos nos outros eixos de atuação. E, portanto, sem mais demora, passaria agora a palavra exatamente ao Tiago para podermos conhecer um pouquinho melhor o que é que se está a fazer neste âmbito do PPS 3 do Valor Mar. Obrigada, Ana. Então, como a Ana disse, vamos passar então agora para o enquadramento do PPS 3, que será feito pelo Tiago Silva. O Tiago Silva é licenciado e doutorado em Química pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. É atualmente investigador principal no grupo de investigação 3Bs da Universidade do Minho e membro do laboratório associado ICVS. Tem coordenado e participado em diversos projetos de investigação na interface entre as biotecnologias azul e vermelha, trabalhando na valorização de recursos marinhos e seus subprodutos e no desenvolvimento de biomateriais de inspiração marinha para estratégias de medicina regenerativa visando a engenharia de tecidos, bem como terapias avançadas contra a diabetes e cancro.
O Tiago é ainda coautor de mais de 60 artigos científicos e diversos capítulos de livros, para além de dezenas de comunicações em congressos científicos internacionais. Passo então a palavra ao Tiago, que irá fazer uma breve descrição e o enquadramento do PPS-3. Olá, obrigado, João. Olá a todos. Também em nome da coordenação desta área do Projeto Valor Mar, da PPS3, agradeço a participação de todos e queria também pedir-vos que confirmassem que estão a ver o ecrã da apresentação. Sim. Sim? Okay. Obrigada, Tiago. Bom, então vou-vos só dar um breve apontamento sobre o que é a PPS3, porque depois o conteúdo do trabalho que temos desenvolvido ao longo dessa PPS no projeto vai ser abordado em mais detalhe pelos colegas e com muito mais propriedade do que eu. Queria só então dar uma ideia geral do que é que se queria fazer nesta PPS3 de biorefinarias marinhas. Ora, o objetivo principal desta PPS era a valorização de recursos marinhos e seus subprodutos através do isolamento de compostos bioativos que podem ter aplicação em várias áreas industriais. Áreas de diferente valor acrescentado, podem ser coisas desde dos alimentos funcionais ou formulações para a alimentação animal, até a área farmacêutica e biomédica. Esta PPS tem uma parte, podemos dizer, muito direcionada para a alimentação animal, que vai ser objeto de um webinar dentro de cerca de 2 semanas, e durante este webinar vamos olhar sobretudo então para a produção de extratos de diferentes organismos marinhos e também outros compostos e como é que podemos dar aplicação industrial a esses extratos, ou avaliar essa produção. Mas queria também explorar um pouco porque é que tem esta designação. Isto, tradicionalmente, a designação da refinaria tinha a ver com a refinação do petróleo e, por isso, partir do petróleo bruto e obter os diferentes componentes que vamos conhecendo, uns mais de uso comum e outros que vamos ouvindo falar, seja da gasolina e do gasóleo, os óleos e por aí fora. E tudo isto tinha naturalmente a ver, ou sobretudo a ver com fontes de energia petroquímica. Esse conceito foi sendo transferido para valorização de biomassa, ou para processamento de biomassa, naquilo que foi sendo designado como biorefinaria e que inicialmente era também destinado ou considerado para a produção de energia. E falava-se muito da produção de energia de biomassa em geral, a produção de energia de biocombustíveis a partir de diferentes organismos, diferentes biomassas, e no caso marinho era muito a partir de microalgas. Esse conceito foi sendo alargado para áreas para além da energia. E por isso, hoje em dia, a biorefinaria, o que pretende traduzir é uma ideia de que podemos fazer uma valorização completa da biomassa, ou das diferentes biomassas que temos disponíveis, no sentido de as aproveitar de forma mais sustentável, porque temos menor geração de resíduos. Por isso ao fim e ao cabo, ir removendo diferentes componentes que podem ter interesse para várias áreas industriais, de forma a atingir o risco zero. Na área marinha, por exemplo, a Noruega e a Islândia estão a explorar esse conceito, embora não chamando necessariamente de biorefinaria, mas é um conceito de procurar aproveitamento de 100% do peixe, no caso do bacalhau, porque eles são grandes produtores de bacalhau, porque é abundante nas suas águas. E por isso pretendem, para além da utilização alimentar do animal, promover também a valorização dos seus subprodutos e retirar diferentes componentes que podem ter aplicações muito diversas. Sendo assim, nesta PPS3, o que nós pretendíamos era implementar um conceito de biorefinarias marinhas e, portanto, para além daquilo que são as aplicações na área alimentar diretamente desses organismos marinhos, perdão, que foram
alvo de estudo noutras PPS do projeto, nomeadamente na PPS 1. Aqui olhamos então para uma valorização através de diferentes processos de extração ou de separação de componentes para diferentes aplicações industriais, sobretudo aplicações biotecnológicas na área da cosmética, eventualmente na área nutracêutica. Lá chegaremos. Aqui fazíamos então uma combinação de abordagens de biotecnologia, e por isso uma biotecnologia marinha, que significa baseada em recursos marinhos, com as outras áreas biotecnológicas mais convencionais, de industrial, da agroalimentar e da saúde, considerando as aplicações em que esses produtos vão ser utilizados. Por isso, no fundo, o que queremos é essa exploração mais sustentável dos recursos que o mar nos oferece. Temos essa obrigação para as gerações que aí vêm de procurar deixar um planeta melhor do que o que encontramos. Esperamos que não seja uma utopia, vamos trabalhar para que não seja assim. Por isso, em concreto, o que fizemos neste projeto, no âmbito da PPS 3, foi abordar biomassas marinhas específicas. Por um lado, macroalgas e microalgas, em que aplicamos diferentes tecnologias de extração para obter extratos cuja bioatividade, diferentes atividades biológicas, foram sendo avaliadas, sendo que depois os extratos bioativos eram selecionados e são por si só um potencial produto comercializável. Esse produto pode ser um componente de uma determinada formulação industrial, nomeadamente funcionar como um ingrediente funcional. E aqui estas formulações podem ser formulações para a área alimentar, para a área cosmética, por aí fora. Em particular, neste projeto, desenvolvemos uma formulação para a área cosmética. Abordaram-se também os bivalves, em particular mexilhão, em que aqui olhámos para os dois componentes. E aqui era numa lógica de valorização de subprodutos. E aqui o subproduto era a casca por si só, mas também a concha, mas também animais inteiros fora de calibre, e por isso não tem um interesse comercial reduzido e que nós podemos valorizar. E aqui o que se pretendia era separar a fração inorgânica, a concha, da fração orgânica, o animal propriamente dito, e depois também aplicar diferentes tecnologias para obter os componentes principais e avaliar a sua potencial aplicação. Os colegas, agora das apresentações que se seguem, vão dar exemplos de cada uma destas linhas de trabalho, ilustrando muito melhor o trabalho que foi realizado. Obrigado. Obrigada, Tiago. Entretanto, vamos então passar para a apresentação da Cristina Rocha. A Cristina Rocha vai nos dar agora então um bocadinho uma apresentação dos resultados mais propriamente ditos do projeto e mais relacionados com o projeto. A Cristina é investigadora júnior no Centro de Engenharia Biológica da Universidade de Minho e responsável pelo Laboratório de Tecnologias Limpas. É licenciada em Engenharia Química pela Universidade do Porto, mestre em Engenharia Biológica e doutorada em Engenharia Química e Biológica na subárea de Tecnologia Alimentar pela Universidade de Minho. Tem experiência na valorização de subprodutos alimentares, na caracterização física de matrizes alimentares e extração de biocompostos de diversas matrizes e, em particular, algas, usando tecnologias alternativas sustentáveis. Até à data publicou 2 teses, 6 capítulos de livros, 36 artigos em revistas internacionais e fez mais de 50 comunicações orais ou em painel em diversos congressos científicos. Cristina, passo-lhe então a palavra para fazer uma breve apresentação. Obrigada, Joana. Não sei se estão a ver a minha apresentação. Sim, estamos. Ok, obrigada. Pronto, bom dia a todos. Antes de mais, obrigada pela apresentação. Como já foi dito, eu trabalho no Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, no grupo do Biofactory, que está ligado essencialmente à biotecnologia molecular, a bioreatores, biocombustíveis e alimentação. Eu hoje vou falar um bocadinho sobre a extração de compostos de macroalgas numa perspectiva integrada de biorefinaria ou de economia circular.
O trabalho que vou apresentar foi realizado no âmbito do Valor Mar, conforme já foi divulgado, e embora eu vá falar mais detalhadamente da participação da Universidade do Minho, envolveu também outros parceiros do consórcio. Em termos de esquema da apresentação, eu vou começar por falar um bocadinho dos conceitos básicos de economia circular e biorrefinaria, depois um bocadinho sobre extração de compostos, entrar então na biorrefinaria de algas e depois começar a falar dos resultados específicos do Valor Mar, no que diz respeito à biorrefinaria de algas vermelhas, de uma forma mais geral, e depois de uma forma mais específica da gracilária vermiculófila. E acabo depois com algumas notas finais. Pronto, em termos de conceitos base, o Tiago já falou de algumas coisas, tem havido uma preocupação crescente com questões ligadas à sustentabilidade, tanto do ponto de vista ambiental como económico e social, e a Organização das Nações Unidas estabeleceu a Agenda 2030 com 17 Objetivos Gerais de Desenvolvimento Sustentáveis, que toda a gente já ouviu falar e que se fala agora em muitos contextos, desde o científico puro até a abordagens para o público em geral. Eu selecionei aqui alguns que poderão ser abordados na implementação de sistemas de exploração de algas, nomeadamente a abordagem fome zero, já que tendo em conta o crescimento previsto da população mundial e a escassez de recursos, é crucial o aproveitamento integral das biomassas, incluindo, por exemplo, a exploração de algas que está subaproveitada, e para permitir alimento para todos. E, por outro lado, o estabelecimento de processos eficientes, pensados de uma forma integral, com consumo energético, solventes e de água mais reduzidos e com geração mínima de resíduos, são altamente desejáveis. Em termos de economia circular, este contexto foi adotado pela União Europeia como base para grande parte dos seus programas atuais e baseia-se no facto de os desperdícios, resíduos, produtos e materiais gerados por vários processos poderem ser reutilizados, reparados e reciclados em novos processos, estendendo o ciclo de vida dos produtos e reduzindo assim a necessidade de matérias-primas e o desperdício de recursos naturais. Um conceito complementar acaba por ser o conceito de biorrefinaria, que, como já disse o Tiago, surgiu como analogia ao conceito de refinaria de produtos petrolíferos e surgiu inicialmente para biomassa lenho-celulósica. E, portanto, aqui a ideia é usar biomassa renovável, de baixo valor económico, e usá-la como alimentação em bioprocessos. E, portanto, primeiramente o que nós queremos é fazer um pré-tratamento e uma, no fundo, recolha de todas as frações que possam ser valorizáveis por si só e sejam solúveis em solventes. Depois faz-se um tratamento à biomassa de modo a prepará-la, normalmente é um tratamento de hidrólise, para permitir recuperar frações que possam servir de alimento em processos fermentativos a micro-organismos estes que depois vão produzir diversos produtos finais, bioprodutos, de uma forma à partida mais sustentável. Incluímos aqui os biocombustíveis, nomeadamente o etanol, bioplásticos, alguns produtos farmacêuticos, químicos, bioenergia, etc. Em termos depois de aproveitamento de compostos ou frações de algas, a extração acaba por ser um passo determinante e muitas vezes também limitante. Normalmente estes processos de extração tradicional envolvem a extração sólido-líquido. A extração sólido-líquido faz uso de solvente. A escolha deste solvente é feita normalmente de modo a maximizar a afinidade com o soluto que queremos extrair, portanto, vamos escolher um solvente no qual o nosso soluto tem a solubilidade máxima, e temos aqui disponíveis solventes com diferentes polaridades, incluindo, por exemplo, a água, que acaba por ser um solvente relativamente verde, mas depois entramos nos solventes orgânicos, nomeadamente metanol, etanol, diclorometano e por aí fora. Normalmente também, e em complemento, estes processos fazem uso de aquecimento e ou agitação para melhorar a solubilidade dos compostos no solvente e para aumentar a transferência de massa, no fundo para tornar os processos de solubilização do composto-alvo mais rápidos e mais eficientes.
Contudo, normalmente estamos a falar dos elevados solventes, muitas vezes orgânicos, com longos tempos de processamento e com elevados gastos energéticos e, portanto, com uma pegada ecológica ainda muito significativa, principalmente quando a temperatura é usada como auxiliar de extração. E, portanto, neste contexto, em termos de melhoramento do processo e desenvolvimento de metodologias de extração alternativas, mais sustentáveis, os objetivos acabam por se focar, por um lado, em reduzir o consumo de energia, o consumo de químicos, sintéticos ou orgânicos, a geração de resíduos e os tempos de operação, ao mesmo tempo que queremos melhorar o rendimento global da extração, a seletividade para o nosso composto ou fração-alvo e a qualidade do extrato, incluindo aqui minimizar efeitos de degradação provocados pelo processamento. Assim, o foco final será progressivamente atingir processos em que toda a biomassa é valorizada, com zero geração de resíduos e reduzindo o consumo de materiais orgânicos. Em termos de metodologias de extração alternativas, existem muitas metodologias que nós podemos enumerar, eu tenho aqui listadas as mais comuns. Estes métodos têm todos vantagens e desvantagens associadas, por exemplo, o CO2 supercrítico necessita muitas vezes de um solvente adicional, um co-solvente, que pode ser, por exemplo, etanol, e acaba por ter que usar um solvente orgânico. O equipamento acaba por ser um pouco dispendioso, mas pode ser uma opção a considerar quando queremos, por exemplo, extrair compostos muito apolares, e neste caso não precisamos do co-solvente, e quando esses compostos são sensíveis à temperatura, porque, por exemplo, o CO2 tem uma temperatura crítica da ordem dos 31 graus e, portanto, acaba por permitir trabalhar a temperaturas muito próximas da temperatura ambiente. Por exemplo, a extrusão pode ser aplicada usando quase nenhum solvente ou muito pouco solvente, que é uma vantagem, mas acaba por ser um processo que é muito pouco específico e, portanto, muito pouco seletivo para a nossa fração de interesse. No projeto Valor Mar em específico, nós trabalhamos, para além das tecnologias tradicionais, o aquecimento elétrico, e neste caso o aquecimento elétrico é também conhecido por aquecimento óhmico, e no fundo baseia-se no facto de um material com alguma condutividade, como é o caso dos materiais biológicos, nomeadamente as algas, dissipar calor quando é atravessado por uma corrente elétrica. Pronto, e neste caso o aquecimento é uniforme, mesmo quando temos misturas com partículas sólidas, desde que estas partículas sólidas tenham condutividades semelhantes à de solvente. Os consumos energéticos são baixos e normalmente conseguimos tempos de extração mais curtos. O aquecimento é também instantâneo, o que permite um processamento mínimo a temperaturas elevadas. No caso das altas pressões, os rendimentos, nós conseguimos elevar os rendimentos porque acabamos por ter as altas pressões a provocar a ruptura das membranas celulares e a facilitar a extração. Normalmente são usados solventes com água, eu misturo água e etanol, que foram os que foram usados no projeto. E tem a vantagem de podermos trabalhar aqui também a temperaturas próximas da temperatura ambiente. No caso da extração com fluidos supracríticos, como eu já referi, pronto, eles podem ser adequados à extração de pigmentos e lípidos. Neste caso, no projeto foram aplicados em microalgas com bons resultados. Têm uma elevada seletividade para estes compostos de baixa polaridade e têm uma vantagem de conseguirmos separar muito facilmente o solvente, pura e simplesmente despressurizando o sistema e devolvendo o CO2 ao ambiente. Portanto, em termos de impacto ambiental acaba por ser quase nulo, porque o CO2 que nós usamos já existe no ambiente, é retirado do ambiente e é devolvido ao ambiente, portanto temos aqui um balanço zero, se quiserem. E temos um processo bastante específico para este tipo de compostos. No caso específico da biorefinaria de algas, as frações de interesse aqui vão depender, obviamente, de alga para alga, e a estratégia, no fundo, acaba por ter que ser adaptada caso a caso. De qualquer modo, no caso das macroalgas, elas são ricas em carboidratos
e normalmente tem um teor de lignina muito baixo, o que vai facilitar processos de extração quando em comparação com a biomassa terrestre, portanto com os compostos lenho-celulósicos, e principalmente em contextos em que esta matéria-prima vai ser usada em processos de biorefinaria. Pronto, um exemplo genérico possível é aqui apresentado. Pronto, muitos destes passos não se aplicam dependendo da alga que estamos a considerar. Portanto, normalmente esta remoção inicial da água que vem com a alga permite também recuperar aqui alguns minerais que possam ser interessantes. Depois podemos ou não secar a alga, consoante tenhamos que a estabilizar para processar depois mais tarde, ou possamos processá-la imediatamente, e se pudermos processar imediatamente não precisamos deste passo de secagem. A moagem pode facilitar depois a extração em tarefas subsequentes. Depois podemos efetuar uma primeira extração aquosa a frio, onde vamos extrair proteínas solúveis, que normalmente são ficobiliproteínas, que são pigmentos existentes na alga, normalmente com colorações que vão do vermelho ao azul, dependendo da ficobiliproteína. Depois, eventualmente, quando temos algas que são ricas em pigmentos, ou compostos fenólicos, ou lípidos, ou outros pigmentos, não é? Que não as ficobiliproteínas, podemos fazer aqui um passo de extração com etanol, por exemplo, e recuperamos essa fração. Outra opção a seguir poderá ser aplicar, depois de extrairmos as ficobiliproteínas e os outros pigmentos, aplicar um processo de extração com água quente, em que solubilizamos os polissacáridos de cadeia mais longa, que normalmente são solúveis a quente e não a frio, e recuperando aqui a fração de carboidratos solúveis. E depois, eventualmente, resta-nos ainda uma fração importante de proteínas, e no final uma fração residual sólida que normalmente é rica em celulose e que pode ser hidrolisada para alimentar processos fermentativos, para produzir, por exemplo, bioetanol, ou pode ser usada em processos termoquímicos, para a produção, por exemplo, de bioóleo. Em termos do caso específico de biorefinarias de macroalgas vermelhas, no projeto nós estudamos duas macroalgas vermelhas diferentes, a pórfira, que é mais rica em proteína e foi acrescentada um bocadinho mais tarde às algas que iam ser estudadas inicialmente, e uma gracilária que é já comercialmente usada pelo seu teor em agar. Inicialmente propusemos um processo que envolve a extração inicial de pigmentos, neste caso essencialmente ficobiliproteínas com água, mas depois aplicamos também uma extração com etanol para extrair os pigmentos restantes, eventualmente alguns fenólicos. Depois aplicamos um calor com água como solvente para a extração de polissacáridos, neste caso do agar ou de porfiranos, e por fim aplicamos diferentes tratamentos enzimáticos à fração residual para tentar recuperar o máximo dos nutrientes que ainda existiam nessa fração. Portanto, inicialmente aplicamos proteases para recuperar essencialmente a proteína e de um modo sequencial foram adicionados depois celulases para hidrolisar a celulose que ainda existia na matriz. Em termos de rendimentos obtidos, eles refletem a composição das diferentes macroalgas. Vou só pôr aqui o ponteiro, que assim é mais fácil. No caso da pórfira, por exemplo, nós sabemos que ela é rica em proteínas, nomeadamente em ficobiliproteínas, e de facto o rendimento da extração em água é bastante superior ao da gracilária, e é um rendimento muito interessante, da ordem dos 23, 24%. Depois, o rendimento de extração em etanol é relativamente baixo, o que nós já estávamos à espera, porque temos poucos lípidos, poucos compostos fenólicos, eventualmente os pigmentos predominantes são as ficobiliproteínas e, portanto, temos menos clorofilas aqui também. Depois, num passo sequente de aquecimento com água, com campos elétricos ou em banho termostatizado, que acaba por ser o nosso processo de controle ou processo tradicional, acabamos por ter rendimentos de extração aqui muito próximos dos 20% no caso da gracilária, que está de acordo com o teor elevado em agar que esta alga possui, e temos um rendimento um pouco mais baixo na pórfira, ainda assim bastante interessante. Aplicando depois ao resíduo desta extração proteases, nós vamos conseguir extrair aqui
10 a 20% ainda de mais compostos, aqui mistura polissacárido de proteína, e se lhe aplicarmos ainda uma celulase, no final nós vamos conseguir ainda recuperar 30 a 40% da biomassa restante, que pode ser depois alimentada a processos de fermentação. Em termos de análise de compostos individuais, no fundo eles acabam por confirmar esta análise global de rendimento. Portanto, os extratos aquosos contêm cerca de 20 vezes mais ficobiliproteínas que a gracilária, no caso da pórfira. Os extratos etanólicos acabam por ter também um bocadinho mais de pigmentos, nomeadamente clorofilas, no caso da pórfira dioica, embora também tenham na gracilária. Em qualquer dos casos, são quantidades relativamente baixas. E em termos depois de proteína, de uma forma geral, e aqui contabilizada pelo Metzelori, nos gráficos aqui de baixo, os extratos de pórfira também apresentam um teor de proteína bastante superior e muito superior nestes extratos aquosos, que é onde saem essencialmente as ficobiliproteínas. Em termos de carboidratos, a questão é um bocadinho inversa, portanto, nos extratos a frio nós temos, saem poucos carboidratos, saem um bocadinho mais de carboidratos da pórfira, que correspondem provavelmente a carboidratos de baixo peso molecular, e depois, quando aplicamos o aquecimento, conseguimos solubilizar o agar, que só é solúvel a quente, e, portanto, conseguimos extrair aqui grandes quantidades de agar, no caso da gracilária, e muito menos quantidades de carboidratos, no caso da pórfira. Em termos de atividade antioxidante, nós vemos que a capacidade antioxidante acaba por correlacionar muito bem com o teor de pigmentos e de ficobiliproteínas e, portanto, acaba por ser superior na pórfira do que na gracilária e acaba por ser elevada tanto nos extratos com água como nos extratos com etanol. Em termos de uso de proteases, portanto, no fundo, é esta parte aqui do lado esquerdo, o que nós conseguimos ver é que em termos de proteína, aplicando as proteases, nós conseguimos ter um aumento grande da quantidade de proteína extraída, portanto conseguimos solubilizar uma parte importante da proteína, mas ao mesmo tempo acabamos por extrair também alguns carboidratos que acabam por estar ligados a esta proteína insolúvel. Se complementarmos depois com uma celulase, neste caso é um cocktail comercial chamado CETEC, da Novozymes, nós acabamos por conseguir um aumento muito elevado na quantidade de polissacáridos extraídos e um menos elevado na quantidade de proteína e, portanto, acabamos por conseguir aqui extratos que podem ser facilmente aplicados a processos fermentativos. Em resumo, pronto, e tendo em conta a composição da gracilária, que tem essencialmente 15% de proteína, quase 50% de carboidratos, e destes carboidratos, uma parte importante são carboidratos solúveis, nomeadamente agar, e outra parte também importante acaba por ser celulose, que é insolúvel. E tem também uma composição importante em cinzas. E, portanto, um processo de biorrefinaria que se pode propor para esta alga será um primeiro passo da extração convencional com água, por exemplo, para extrair as ficobiliproteínas. Eventualmente, se tivermos um teor de lípidos ou clorofilas que tenham aqui um valor acrescentado muito elevado, podemos tentar aplicar um processo de extração com CO2 supercrítico para melhorar a extração destes compostos. Depois, fazemos um passo com extração com água e aquecimento, e aqui podemos aplicar os campos elétricos porque temos sempre uma vantagem a nível de consumo energético importante para a extração dos carboidratos solúveis, neste caso agar, e depois, por fim, podemos hidrolisar a biomassa com tratamentos enzimáticos, hidrotérmicos ou eventualmente químicos, como por exemplo uma base, para se extrair os carboidratos finais e as proteínas. Em resumo, e neste contexto, podemos recuperar diferentes frações com diferentes aplicações, nomeadamente temos cerca de 50% de carboidratos que podem ser valorizados essencialmente como agentes gelificantes, no caso do agar.
ou como substratos para fermentação, no caso da celulose final, hidrolisada. E depois temos outras frações importantes que representam ainda 50% da alga, incluímos aqui proteínas, que podem ser usadas como proteína de um ponto de vista nutricional só, ou podem ser também hidrolisadas para a produção de péptidos bioativos com diferentes aplicações. Temos aqui uma fração importante também de minerais e, eventualmente, pode ser interessante recuperar também aqui uma fração de pigmentos, nomeadamente de ficabiliproteínas. Como notas finais, gostaria só de reforçar que o uso de estratégias de valorização holísticas, pensadas de uma forma global, é determinante para o sucesso de uma biorefinaria. Por exemplo, a ordem de recuperação das frações não é indiferente e a remoção inicial de uma fração pode facilitar a recuperação da fração seguinte e facilitando assim o processo global. O uso de práticas sustentáveis e processos tendendo para a geração de resíduos zero, recuperando todas as frações valorizáveis de uma alga, são meios importantes para aumentar também a viabilidade económica das indústrias das algas, valorizando outras frações de valor acrescentado muito elevado, que não só os hidrocoloides que são explorados atualmente. Por fim, gostaria de agradecer à equipa do Valor Mar, que é liderada pelo professor José Teixeira e que é composta também pelo Ricardo e pela Catarina Teixeira, e pela equipa que está ligada à investigação em algas no laboratório onde eu trabalho e que também contribuiu para este trabalho. E obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Cristina, pela apresentação. Eu estou a ver que ainda não temos questões, por isso gostaria só de reforçar que podem fazer as questões ao longo de todo o webinar, podem ir escrevendo as vossas questões e trazer para discussão algum tema que queiram para posteriormente falarmos durante a discussão. Passamos então agora para a próxima apresentação da Sara Cunha. A Sara é licenciada e mestre em Bioquímica e é atualmente aluna de doutoramento em Biotecnologia na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, desenvolvendo o seu trabalho no grupo de bioprodutos e bioativos no Centro de Biotecnologia e Química Fina, sob a orientação da professora Manuela Pintado. Desde 2018 que tem trabalhado no PPS-3 do projeto Valor Mar como bolseira da Escola Superior de Biotecnologia. O seu trabalho incidiu no desenvolvimento de extratos bioativos a partir de microalgas e mexilhões com potencial para aplicação industrial, e eu penso que será sobre essa temática que a Sara vai agora falar-nos um bocadinho. Sara, consegue? Acho que houve aqui qualquer problema. Ok, está a aparecer tudo agora? Estamos a ver tudo. Estamos a ver tudo. Sim. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. O meu nome é Sara Cunha, como foi dito. Vou apresentar aqui um bocadinho do trabalho que fiz no projeto Valor Mar, sob a orientação da professora Manuela Pintado. O nosso trabalho aqui incidiu essencialmente na utilização das microalgas, por isso é importante começar por explicar um bocadinho a importância das microalgas para justificar um pouco a sua utilização neste trabalho. Por um lado, as microalgas são relativamente fáceis de produzir e são consideradas como tendo uma forma de produção sustentável, o que vem de encontro àquilo que se quer atualmente, e é esta questão das biorefinarias que temos falado aqui ao longo deste webinar. E para além disso, as são altamente ricas em compostos bioativos, sendo que para o meu trabalho, aquilo que vou falar aqui mais especificamente são os péptidos bioativos. O que é isto de péptidos bioativos? São compostos que estão inertes quando estão integrados nas proteínas, mas que quando quebrados, quando separados das proteínas e de si próprios, tornam-se ativos. Por isso, assim resumidamente, as microalgas podem ser consideradas um recurso sustentável para a extração de ingredientes ativos que podem ser aplicados em diversas aplicações industriais, como fármacos, nutracêuticos, cosméticos e alimentos. Especificando agora mais um bocadinho na parte então dos extratos ricos em péptidos,
existe já em termos de literatura várias propriedades biológicas e funcionais descritas. Propriedades biológicas são, por exemplo, atividade antioxidante, antimicrobiana, antihipertensiva, entre outras. Propriedades funcionais são aquelas propriedades que podem contribuir para propriedades físicas da formulação onde serão incorporados, como, por exemplo, a capacidade emulsificante ou a capacidade de gerar espuma. Outras vantagens que é importante destacar neste tipo de extratos é, por exemplo, o facto de eles conseguirem ser mais facilmente absorvidos pelo trato gastrointestinal quando comparamos com as microalgas na sua forma intacta. Para além disso, estas propriedades biológicas já altamente descritas podem ser úteis para a criação de alimentos funcionais que podem apresentar benefícios tanto para a saúde humana como para a saúde animal. Extratos de microalgas que apresentem atividades antimicrobianas e antioxidantes podem também ser muito úteis para a indústria alimentar para serem utilizados como conservantes e, tal como foi dito, estes extratos podem ajudar a contribuir para um desenvolvimento sustentável. Para além da indústria alimentar, é importante falar aqui um bocadinho da indústria cosmética. Porquê? Essencialmente porque as microalgas estão altamente relacionadas com compostos antioxidantes, ou seja, estes extratos têm muito potencial antioxidante. E porquê que isto é importante para a cosmética? É importante porque, por exemplo, o envelhecimento cutâneo está muito relacionado com a produção de radicais livres e de espécies reativas de oxigênio, porque, por um lado, nós com o envelhecimento começamos a ter uma maior produção de espécies reativas de oxigênio na nossa pele, no nosso organismo. Por outro lado, existe também uma diminuição da nossa capacidade antioxidante. Para além disso, como todos sabemos, estamos constantemente expostos à radiação ultravioleta, ao tabaco, à poluição. Tudo isso resulta numa maior produção de radicais livres, ou seja, precisamos de antioxidantes para conseguir então combater esta produção excessiva de radicais livres, ou então, pelo menos, para tentarmos balancear e conseguir diminuir estes danos que possam ser causados por estes compostos. Para além disso, na indústria cosmética, nos últimos anos, tem havido cada vez mais uma procura por ingredientes, por produtos sustentáveis e naturais. E é aqui que entra o foco das microalgas, porque são um produto natural, sustentável. Para além disso, têm várias propriedades que os tornam multifuncionais e, por isso, são um bom ingrediente para introduzir no mercado cosmético, podendo ter assim então compostos sustentáveis e naturais. Assim, o nosso trabalho aqui na ESB focou-se essencialmente na produção de extratos solúveis em água, ricos em proteínas e péptidos bioativos. Focamos essencialmente nas atividades antimicrobiana, antihipertensiva e antioxidante, sempre com aquele objetivo final de serem utilizados como ingredientes possíveis de utilizar em alimentos e cosméticos. Todas as microalgas que nós utilizamos foram cedidas pela empresa All Microalgae, que é uma das empresas parceiras deste projeto Valor Mar. Em termos de metodologia, portanto, nós inicialmente começamos por escolher 2 microalgas, escolhemos a Chlorella vulgaris e a Nanochloropsis oceanica, essencialmente devido ao seu elevado teor em proteína, e começamos por submetê-las a uma hidrólise ácida com o objetivo de tentar enfraquecer a sua parede celular e assim conseguir obter um maior rendimento de extração de proteína. Numa segunda fase, procedemos a uma hidrólise enzimática, inicialmente com uma celulase, também com o objetivo de atuar na parede celular e assim ajudar na libertação dos compostos de interesse para nós, e seguidamente uma protease para ajudar na libertação das proteínas e também na sua quebra, de modo a conseguirmos ter uma libertação de péptidos, que é efetivamente aquilo que tem uma maior bioatividade. Para conseguirmos obter um método ótimo, fizemos um desenho experimental para cada uma destas microalgas. Para este desenho experimental, nós avaliamos a combinação de 4 fatores, sendo eles a temperatura, a concentração de ambas as enzimas e o tempo de hidrólise com a protease. Para conseguirmos avaliar quais as melhores combinações destes 4 fatores,
procedemos a uma análise da percentagem de proteína e das atividades antioxidante e anti-hipertensiva. Em termos de hidrólise ácida, apenas a Chlorella vulgaris mostrou vantagem a quando da sua utilização. Por essa razão, para a Chlorella vulgaris, nós otimizamos então um método em que utilizamos inicialmente uma hidrólise ácida, com um ácido fraco. Escolhemos um ácido fraco por ser um ácido considerado full grade, já com esta ideia de uma aplicação final em produtos alimentares ou cosméticos, e de seguida procedemos então à hidrólise enzimática, que foi otimizada no desenho experimental. A nanocloropsis oceânica apenas foi submetida à hidrólise enzimática, todo o processo foi otimizado de acordo com isso, e no final, para todos os extratos, obtivemos um extrato solúvel, que é o extrato que nós mais caracterizamos e que mais utilizamos aqui, que é um extrato rico em proteínas e em bioatividades, e obtivemos também um extrato insolúvel, que apesar de não termos utilizado tanto, tem também compostos de elevado interesse e que foi utilizado nesta questão das biorefinarias, não por nós, mas por outros parceiros do projeto. Sendo que o método da nanocloropsis, por não ter o passo de hidrólise ácida, foi uma metodologia mais rápida e, consequentemente, economicamente mais viável, aplicamos esta metodologia de extração também a outras 3 microalgas para ver o seu efeito. Para além disso, uma parte de todos os extratos foi ultrafiltrada, de modo a obtermos frações de menor peso molecular. Procedemos a este passo essencialmente porque existem várias bioatividades que estão essencialmente associadas a frações a péptidos de menor tamanho molecular, como é o caso, por exemplo, da atividade antimicrobiana. Assim, em termos de resultados, nós procedemos então a uma caracterização de diversas características destas microalgas. Muito resumidamente, o mais interessante que obtivemos em termos de percentagem de proteína foi nos extratos de Chlorella vulgaris e de Cenadesmos oblíquos. É importante dizer que estas são também as microalgas que apresentam maior teor de proteína, o que estará certamente relacionado. No entanto, para além do teor de proteína, estas são também as que apresentaram uma maior atividade antioxidante. Assim, concluímos que para a produção de ingredientes antioxidantes, a Chlorella vulgaris e a Cenadesmos oblíquos são sem dúvida as mais interessantes para este fim. Em termos de atividade antihipertensiva, não houve diferenças muito significativas entre os extratos. Passamos depois então a analisar estas frações com um peso molecular menor que 3 kDa e em termos de atividade antioxidante não verificamos melhorias. Até em alguns casos houve um ligeiro decréscimo. Por esta razão, nós decidimos que não vamos utilizar estas frações quando pretendemos ingredientes antioxidantes, uma vez que o método ficaria mais demorado e, consequentemente, economicamente menos viável. No entanto, verificamos que quando pretendemos atividades antimicrobianas, é apenas nas frações menor que 3 kDa que nós conseguimos obter esta bioatividade. Neste caso, salientamos a microalga Tetraselmis, que apesar de não ter muito interesse em termos de atividade antioxidante, foi sem dúvida alguma a que nos mostrou resultados mais interessantes em termos de atividade antimicrobiana, porque conseguiu inibir tanto a Escherichia coli como bacilos cereus, e por isso parece-nos ser uma microalga com potencial para ser utilizado como ingrediente conservante, tanto para alimentos como para cosméticos. Numa fase final, nós submetemos todos os extratos a uma simulação do trato gastrointestinal, em que simulamos as condições de pH e de enzimas semelhantes àquelas que ocorrem normalmente no nosso organismo. Qual o objetivo? O objetivo foi perceber se estes extratos conseguem ou não manter a sua atividade antioxidante ao longo do trato gastrointestinal. E verificamos que, efetivamente, a atividade antioxidante não é perdida ao longo do trato gastrointestinal. Há até uns pequenos aumentos em alguns pontos,
o que poderá ser explicado pela formação de péptidos ainda mais bioativos por ação das próprias enzimas do trato gastrointestinal. Portanto, este estudo foi importante para nós porque permitiu-nos perceber que, efetivamente, os nossos extratos têm potencial para poderem ser utilizados como ingredientes ativos para a produção de alimentos funcionais. Os extratos que nós produzimos foram produzidos numa escala um bocadinho maior para serem enviados para outros parceiros do projeto, de forma a termos umas aplicações diferentes destes extratos. Neste caso, não vou apresentar muitos dos resultados, porque isto será apresentado noutros webinars pelos próprios parceiros. No entanto, penso que é interessante mostrar um bocadinho aqui as aplicações diferentes destes extratos. Por exemplo, a nanocloropsis oceanica foi enviada para aceparos, na qual e foi incorporada em formulações para alimentos para larvas de peixes, para verificar se os nossos extratos têm potencial para aumentar ou acelerar o crescimento destes peixes. O resíduo resultante da extração, lá está aquilo que eu disse que nós não utilizamos, mas que entra nesta questão das biorefinarias com os nossos parceiros, foi utilizado pelo IBET, porque a nanocloropsis oceanica é rica num ácido gordo de elevado interesse para a dieta humana, que não é encontrado em muitas fontes vegetais ou não é comercializado. Então, eles tentaram verificar se, depois de todo o nosso tratamento, conseguem mais facilmente extrair estes ácidos gordos de elevado interesse para a nossa dieta. A tetrazelmis, como disse, foi interessante em termos de atividade antimicrobiana e, por essa razão, o IPVC procedeu à sua aplicação em filetes de carapau, de maneira a verificar se era possível prolongar o tempo de conservação dos filetes de peixe devido a esta atividade antimicrobiana. Aproveitou-se também para perceber se podemos utilizar este extrato como ingrediente funcional, ou seja, se ele tem algum potencial para aumentar tanto a atividade antioxidante como antihipertensiva dos próprios filetes do carapau. Para além disso, e por fim, a última microalga que utilizamos com outros parceiros foi a Chlorella vulgaris, sendo que numa primeira fase foi enviada para o CIMAR, que procedeu a diversos estudos em aquacultura. No entanto, a clorela foi também utilizada numa outra vertente, portanto, sendo agora um bocadinho da vertente da alimentar, utilizamos a Chlorella vulgaris em conjunto com a empresa Formac, que é também uma empresa parceira do projeto, que trabalha em cosmética, e a Formac pegou no nosso extrato peptídico e aplicou num creme de rosto, e ao mesmo tempo também pegou no nosso resíduo da extração e aplicou num esfoliante de rosto, que são os dois produtos que podemos ver nas imagens. Aqui o interessante é, nós conseguimos mostrar que com esta metodologia de extração produzimos dois extratos diferentes, mas ricos, que conseguimos utilizar para a produção de diferentes produtos e assim conseguimos valorizar totalmente a microalga sem gerar qualquer tipo de resíduo. Estes produtos foram ainda avaliados depois por nós em termos de atividade antioxidante para percebermos se, quando estamos a adicionar estes produtos antioxidantes em matrizes cosméticas, se essa atividade é ou não mantida. E realmente verificamos que quando estamos a adicionar os extratos, quanto mais extratos temos, maior a atividade antioxidante do produto. Comparativamente com o creme controlo, conseguimos ver que temos diferenças estatisticamente significativas quando adicionamos os nossos extratos. Por isso podemos dizer que a atividade antioxidante consegue ser mantida e tem ação no produto final. Assim, portanto, em termos de conclusão, este trabalho então visou valorizar as microalgas e quisemos mostrar então que através de uma hidrólise ácida e ou enzimática, que pode ser considerado um processo green, porque é um ácido fraco, food grade, como solventes apenas utilizamos água. Com este processo green conseguimos obter tanto um extrato total fracionado ou não fracionado, que são ricos em diversas bioatividades, que os podem tornar interessantes para o desenvolvimento de ingredientes funcionais, com um foco na parte proteica e peptídica,
e assim mostramos aqui já diversas aplicações de interesse para formulações tanto alimentares como cosméticas. Obrigada. Obrigada, Sara. Vamos então passar para a última apresentação, a apresentação do André Ribeiro. Uma vez mais relembro que podem e devem fazer as vossas questões aqui ao lado no painel. O André é licenciado em Biotecnologia, tem um mestrado em Gestão de Projetos e doutoramento em Gestão e Tratamento de Resíduos pela Escola Superior de Engenharia da Universidade de Minho. Nos últimos 10 anos, o André tem desempenhado atividades como investigador sénior no CVR e esteve envolvido em vários projetos nacionais e internacionais relacionados com a descontaminação de água e solos, tecnologias de transformação de resíduos em energia, produção de biocombustíveis e combustíveis derivados de resíduos, valorização de resíduos agroindustriais, estudos de avaliação do ciclo de vida, sistemas integrados de gestão de resíduos e recuperação de metais e sais metálicos de resíduos e efluentes. O André Ribeiro está também envolvido na escrita e gestão de propostas e projetos, tanto a nível nacional como internacional, e ao longo destes anos o André conta com 20 publicações científicas em revistas internacionais e apresentações em diversos congressos internacionais, tendo também colaborado na organização de 5 conferências internacionais. Hoje o André vai nos fazer uma breve apresentação sobre um bioadsorvente para remediação ambiental. André, não estamos a ouvir. Já está. Sim, agora estão sim. A ouvir, certo? Sim, obrigada. Conseguem ver a apresentação. Bom, eu de facto vou tentar fazer uma apresentação breve, porque acho que já ultrapassamos um bocado o tempo. Antes de mais, agradecer a participação de todos. De facto, é bastante importante executar os projetos e depois divulgá-los e apresentar os resultados, disseminar de uma forma efetiva aquilo que foi desenvolvido ao longo deste tempo. Como também já foi dito, o objetivo desta PPS é de facto associar aqui um conceito de biorefinaria ou de economia circular a este setor. Neste caso eu vou apresentar o trabalho que foi desenvolvido pelo CBR, que visou aqui a valorização da fração inorgânica da concha de mexilhão, do mexilhão. De facto aqui a fração inorgânica ou a concha de mexilhão atualmente tem uma valorização bastante incipiente. Atualmente apenas existem alguns casos de exemplo da sua aplicação em materiais de construção civil, o que traz-nos aqui existe pouco valor associado a este tipo de valorização. E de facto aqui o objetivo foi desenvolver uma metodologia, desenvolver um produto inovador que trouxesse maior valor acrescentado para este subproduto. Bom, estes são os conteúdos da apresentação. Eu vou só fazer uma breve apresentação e irá ser mesmo breve, porque de facto estamos aqui pressionados com o tempo, e depois passar as tarefas que foram executadas por nós, ao nível da avaliação, ao nível da caracterização, ao nível depois do scale-up ou a metodologia de scale-up do granulado da fração inorgânica, a valorização das cascas de bivalves como adsorvente, a avaliação das cinéticas de adsorção e depois a sua validação em ambientes contaminados para a remoção, para a remediação ambiental desses passivos ambientais contaminados por metais pesados. Bom, relativamente ao CBR, o CBR é uma associação sem fins lucrativos fundada em 2002, está localizada no campus da Userém da Universidade de Guimarães, e o objetivo, agora fala-se um bocadinho e fala-se muito sobre economia circular e sobre biorefinarias também. Eu atrevo-me a dizer que isso já estava na gênese do CBR desde a sua fundação, desde 2002, porque a sua atuação sempre foi tentar minimizar a geração de resíduos, tentar desenvolver metodologias inovadoras para a sua valorização e, portanto, posicionar-se um bocado na ponte entre o que é os conceitos mais académicos, que são desenvolvidos nas universidades, e depois a sua aplicação para as empresas ou para municípios. E, portanto, o lema é, de facto, a transferência da tecnologia para a gestão e valorização de resíduos.
Estas são as áreas de atuação, Serviços Analíticos, Consultoria, o Departamento de IDT ao qual eu pertenço e o setor das conferências também para nós é muito importante. Os nossos laboratórios são acreditados pelo IPAC, o que é bastante importante, nomeadamente para as empresas. Ao nível da consultoria, trabalhamos em várias áreas, desde logo, mais recentemente, a avaliação de ciclo de vida, os apoios mais legislativos em termos de licenciamento ambiental, caracterização de solos, classificação de resíduos, se são perigosos, não perigosos, etc., certificação de produtos. E ao nível do IDT, do Departamento de Investigação ao qual eu pertenço, desenvolvemos projetos de várias tipologias, sob base orgânica, sobre a valorização de resíduos de base orgânica ou inorgânica, e como é este um exemplo disso. E depois, ao nível das conferências, de facto, organizamos desde 2011 uma conferência, uma conferência internacional unicamente dedicada aqui aos resíduos, por isso chama-se Waste, que se realiza de 2 em 2 anos, sendo que a próxima edição será em 2021, fruto também da pandemia, não é? Que será co-organizada com a Universidade de Coimbra, e desde já endereço o meu convite para participar. Relativamente ao projeto Valor Mar, inicialmente fizemos então a caracterização morfológica, química e cristalográfica da fração inorgânica do resíduo da casca de mexilhão. Este resíduo foi previamente retirado à fração orgânica, portanto trabalhamos única e exclusivamente com a fração inorgânica da casca de mexilhão. E testamos aqui então três diferentes produtos, não é? A caracterização de 3 diferentes produtos: a casca de mexilhão seca e triturada, apenas, triturada e calcinada a 600 graus, e depois uma base de comparação com um produto comercial à base de carbonato de cálcio, só para termos aqui uma comparação em termos químicos do que é que estávamos a tratar. Importa aqui salientar que este trabalho foi desenvolvido em parceria, obviamente todo o trabalho foi desenvolvido em parceria com todos os parceiros da PPS, que estamos envolvidos, mas mais diretamente relacionados aqui com o IPBC, que fez de facto este trabalho do fracionamento e depois da caracterização do resíduo. Fizemos aqui a caracterização da análise granulométrica, as curvas de ETA e TGA, a difração de raio-x e depois a quantificação das fases cristalinas. Como devem compreender, isto é um trabalho que já está a ser desenvolvido há cerca de 3 anos ou mais, penso eu, e portanto só irei apresentar alguns resultados. Depois, claro, que se tiverem alguma questão, alguma dúvida, podem contactar mais diretamente. Eu tenho todo o gosto em esclarecer. Por exemplo, aqui relativamente à difração de raio-x, verificamos aqui algumas diferenças existentes entre os vários produtos, nomeadamente aqui na questão da fração de aragonite. Isso foi confirmado depois pela quantificação das fases cristalinas. Verificamos que a fração que não é calcinada apresenta aqui uma fração importante de aragonite e também uma dimensão de cristal de calcite, o que depois foi positivo, como vamos ver, em termos da avaliação das cinéticas da adsorção. Relativamente ao scale-up, definimos então esta metodologia. O resíduo mexilhão tem que se proceder a uma lavagem para retirar então impurezas, depois a secagem ou calcinação, de acordo com o que nós pretendíamos, a trituração em moinho de martelos, o peneiramento numa fração inferior a 125 mm, e então teríamos aqui o nosso adsorvente que nós apelidamos de Bivalsorb. Em relação à avaliação deste potencial adsorvente como para a remoção de metais pesados, testamos aqui, em termos das avaliações de cinéticas de adsorção, o crómio, o chumbo, zinco, e cobre e níquel. Fizemos aqui, obviamente, o estudo das condições operacionais para perceber onde é que, quais seriam as melhores, basicamente. Estudamos o pH, estudamos a concentração inicial do metal, de cada metal, e a concentração de adsorvente de ambos, não é? Com e sem calcinação, de acordo com estas condições experimentais que estão aqui. Depois, obviamente, fizemos a modulação dos resultados e a comparação com dados bibliográficos de referência, para termos aqui então o que nós apelidamos de validação técnica do adsorvente Bivalsorb. Vou mostrar alguns resultados. Estes são os resultados do Bivalsorb sem calcinação.
E de facto aqui é possível verificar para os metais em estudo, principalmente para o zinco, para o chumbo, que obtivemos percentagens de remoção bastante interessantes. Isto é as condições de 100 mg por litro, e portanto tivemos aqui resultados bastante interessantes para quase todos. O crómio também, apesar numa concentração mais elevada, a percentagem de remoção diminui substancialmente, mas de facto tivemos aqui resultados bastante interessantes com o Vivalsorb sem calcinação. Relativamente ao material calcinado, tivemos aqui percentagens de remoção um bocado mais inferiores, o que, lá está, estará diretamente relacionado com aqueles dois fatores que eu indiquei, a diminuição ou a menor dimensão de partícula, no caso da casca de mexilhão sem ativação térmica, e a existência de uma fração interessante de aragomento. Depois, relativamente, fizemos então a validação técnica. Depois disso, testamos então o adsorvente, o Vivalsorb, num contexto real, num contexto de contaminação obviamente por metais pesados, e selecionamos aqui o modelo da contaminação de matrizes sólidas ou solos contaminados, porque também é uma área de interesse do CBR há algum tempo. Assim, concretamente, testamos o adsorvente, como eu disse, na tecnologia de eletrorremediação, a remediação eletrocinética. Este é um modelo utilizado de remediação in situ para a remoção de compostos, de contaminantes, nomeadamente metais pesados. Baseia-se, de uma forma muito simples, baseia-se na aplicação de um campo elétrico de baixa intensidade. As cargas elétricas de cada um dos contaminantes serão direcionadas no sentido oposto à sua própria carga elétrica e, portanto, baseia-se neste princípio. Depois, existe outro conceito importante, que é as barreiras reativas permeáveis. Podem ser constituídas, é um material reativo, portanto podem ser constituídas pode ter uma origem bastante diversa. Nós utilizamos como barreira reativa permeável exatamente o nosso adsorvente, o Vivalsorb, no sentido de fazer a adsorção dos metais que iriam ser migrados pela tecnologia de eletrorremediação. E, portanto, temos aqui um modelo combinado que apelidamos de Electrokin Barrier, que baseia-se então na aplicação do conceito de eletrorremediação e no conceito das barreiras permeáveis reativas, constituídas então pelo nosso adsorvente desenvolvido aqui no âmbito do valor mar. Este é o esquema do reator e aqui o reator propriamente dito. Nós, além de tentar perceber o comportamento do adsorvente, ou seja, validar o adsorvente nesta aplicação, também tentamos perceber qual é o mecanismo do flow dos metais pesados ao longo da matriz sólida em causa, e portanto eu não vou apresentar esses resultados, mas tivemos aqui, portanto, retirávamos aqui amostras de vários pontos do solo para perceber a dinâmica do comportamento da migração dos metais ao longo da matriz sólida. Testamos então aqui diferentes matrizes sólidas, como eu referi, solos contaminados, lamas de etar contaminadas e composto contaminado. Eu, nesta apresentação, apenas vou apresentar resumidamente os resultados dos ensaios com as lamas de etar contaminadas. Elas têm um destino, que normalmente será a compostagem ou a valorização, a sua aplicação em solo agrícola, nomeadamente quando tem teores de metais pesados acima da legislação. Isso é, portanto, é proibida a sua aplicação, a sua valorização, e então elas são depositadas em aterro. E pareceu-nos lógico utilizar esta tecnologia para isto. Porquê? Porque poderíamos então retirar então, os metais pesados que estavam constituídos lá e devolver esse material para o seu uso comum. Okay? Estas são as condições que testamos. Tivemos aqui um tempo de tratamento de cerca de 94 horas, utilizamos uma concentração de 30 gramas por quilograma de solo do adsorvente, uma corrente, um campo elétrico de 1 volt por centímetro, basicamente. E estes foram os resultados que obtivemos, okay? com as várias matrizes que testamos,
o adsorvente com e sem calcinação e o material de teste de referência, e de facto verificamos novamente que o material sem calcinação obteve aqui resultados bastante interessantes. Tivemos percentagens de remoção aqui novamente o chumbo e do zinco mais elevadas, depois o cobre e o crómio um pouco menos, mas sempre acima de 60%, o que é bastante interessante. Como eu disse, tivemos aqui o objetivo era devolver este material para a sua utilização convencional e, portanto, nada mais do que fazer então seguir o trajeto tradicional, que seria a sua aplicação como fertilizante ou como a sua incorporação em solo agrícola, e testamos para validar, e sabemos também que este processo, apesar de ser um processo in situ, pode promover aqui algumas alterações morfológicas do solo, e portanto seria importante validar, e validamos com a germinação de uma planta padrão, que é a alface, é bastante sensível a contaminantes, nomeadamente a metais pesados, e fizemos então aqui a germinação desta espécie durante 90 dias, e verificamos que o branco é um solo sem metais pesados, como é óbvio, e depois os solos aqui após o tratamento com cada um dos absorventes, e verificamos que em termos da percentagem do índice de crescimento, tivemos até uma surpresa porque foi superior ao branco. Isto porquê? Porque as lamas de hectare também têm uma carga orgânica bastante elevada e, portanto, induziu aqui o crescimento mais efetivo. Em termos práticos, em termos depois da caracterização química de cada espécie, provou-nos que, efetivamente, não existia metais pesados contidos nas plantas de alface e, portanto, validamos este processo e validamos a aplicação deste adsorvente para este fim. Portanto, podemos concluir que a valorização, e falamos aqui sempre neste conceito de biorefinaria e de economia circular, que conseguimos aportar valor a uma fração, neste caso a fração inorgânica da casca do mexilhão, que tem pouca expressividade e pouco peso, portanto acrescentamos valor, desenvolvemos um novo produto, um produto que acreditamos que tenha mais valor económico que o atual uso, porque pode ser comparado com o carvão ativado, por exemplo, e portanto promovemos aqui uma sinergia e a aplicação direta do conceito de economia circular e biorefinaria associada a este produto. De facto, em termos práticos, tivemos bons resultados, boas afinidades do material principalmente o material sem calcinação, com os metais em estudo. A validação, depois como verificamos, num ambiente real de contaminação de solos contaminados ou matrizes sólidas contaminadas também foi bastante positiva, acoplando obviamente à tecnologia de remediação eletrocinética. Devolvemos, neste caso, como eu referi, o material que não poderia ser incorporado em solo agrícola, devolvemos-lo em termos legislativos para tal, e depois fizemos então a validação com os testes de germinação, e também, lá está, também tivemos aqui resultados bastante positivos, até ter sido verificado aqui um aumento de 39% do peso das plantas. E pronto, era isto, e obrigado pela atenção. Estou ao dispor de perguntas. Excelente, obrigadíssima a todos os nossos oradores convidados. Acho que ficamos todos a perceber um pouco melhor este grande conceito de biorrefinarias marinhas, aqui exemplificado em diferentes linhas de trabalho, linhas de investigação aplicada. E se calhar passávamos já à componente das questões, exatamente com uma questão para o André, em que nos perguntam